Olá, quinta-feira, 9 de outubro, estamos aqui no nosso encontro mensal via Zoom, né, com a nossa comunidade de autobiografias do Cultivo de Biografias. Eu tenho aqui comigo as nossas cofundadoras, a Genils e a Sandra, e nós vamos compartilhar aqui como foi esse mês. Que a gente fez a transição do trabalho profundo no primeiro setênio para o momento de inventário dos 3 primeiros setênios. Né? O que que é um inventário? É uma folha de atividade onde cada participante é convidado a fazer um resumo, um inventário dos principais acontecimentos de cada ano da vida. Né? Desde o que contaram para ela que foi o primeiro ano, o segundo ano, e o que ela já lembrava a partir do quarto, quinto, sexto, até os 21 anos, tá? Então é uma atividade que ela é desafiadora, e a gente vai compartilhar, abrir com vocês aqui o que a gente desenvolveu, né, através do grupo do WhatsApp nessas 4 semanas. Então, eu gostaria de passar a palavra, né, para a Genilze e para a Sandra, para vocês relatarem para nós assim, como é que foi para vocês esse momento. Bom, eu posso começar. Para mim foi muito interessante. No começo foi difícil, ainda está difícil, né? O mais difícil para mim é o primeiro setênio, porque eu lembro de, sim, eu lembro de coisas muito esparsas. Realmente é muito do que contou. Eu aproveitei agora que eu fui para Ribeirão Preto essa semana. Eu cheguei de Ribeirão sábado. Eu passei 10 dias lá. E aí eu conversei muito com as minhas irmãs, sobretudo com a minha irmã mais velha. Então foi muito interessante, porque só que acabou que assim saiu muito foco, vou dar um exemplo, saiu muito foco de mim. Então, por exemplo, ela contava, eu sou muito alérgica, né? E eu lembro, eu já falei, compartilhei com vocês que eu lembro do momento, assim, do cheiro do permanganato de potássio, que eu tomava esses banhos. E ela acabou contando isso, né? Ela falou: Nossa, Sandra, você ficava toda deformada, porque você levava uma picada, você inchava muito, e era eu que ficava, que te colocava na bacia com esse permanganato, ficava com as unhas tudo vermelhas. Então, teve uma complementação do que eu lembrava, do que ela contou, né? E acabou que ela também contou muita coisa dos meus pais, que eu não sabia, porque como eu fui perguntando e ela foi contando, então foi muito interessante, realmente muito interessante. E algumas coisas, uma coisa que eu percebi é que muitas das coisas que eu lembro sozinho dessa época eram sempre coisas ruins, entre aspas, assim, o que eu mais lembro, eu caí de um muro alto e bati a cabeça, e na hora eu nem chorei, nem falei, eu fiquei meio assim, parada. Eu levei também um tombo que eu escorreguei num arroz. É, e depois eu acho que com esse exercício eu fui lembrando de muita coisa boa, né? Então, acho que isso entra um pouco naquilo que você perguntou de ressignificar, porque eu acho que teve muito mais coisa boa do que coisa ruim. E na hora que a gente puxa pela memória, o que primeiro vem são as coisas que você é, lembra, sei lá, de queda, ou de que deu errado, ou de que você fez errado. Eu lembro, por exemplo, uma coisa que me marcou muito é que eu era caçula e eu herdava a roupa da minha irmã. E aí chegou uma hora, eu dei, assim, eu chorei tanto um dia que eles foram obrigados a parar para prestar atenção nisso. Eu lembro que o meu cunhado, que depois, mais tarde, hoje a gente chama, ele já faleceu, a gente chama ele de nosso marido, que ele casou com a minha irmã mais velha, mas ele era marido das três, entre aspas, assim. E o nosso marido, eu lembro que ele me levou para tomar um lanche, porque eu tinha chorado muito. E a partir dali, minha mãe fez muitos vestidos muito bonitos, porque minha mãe era costureira, né? Então, enfim, essas coisas todas foram vindo e eu realmente estou anotando. Algumas coisas eu já tinha anotado. Agora, organizar em ano, ao mesmo tempo que é muito bom, também é difícil, né? Porque eu não sei exatamente em que ano algumas coisas aconteceram, né? Eu marquei um almoço com algumas amigas, eu marquei um almoço e um happy hour, algumas amigas da faculdade, então também foi muito bom, lembramos de muitas coisas, e algumas com quem eu estudei no primário, mas elas desmarcaram, entendeu?
Então, só esse resgate para mim já foi muito rico, né? Eu tenho contato com essas pessoas, mas o fato da gente falar, vamos encontrar, expliquei que eu estava nesse processo, né? Então, um pouco do meu depoimento é isso. E estou aqui no caderno, né? Eu não sei se eu mostrei, eu acho que eu passei para vocês. Eu abri um caderninho, ano por ano, Levanta né? mais para a gente ver. Ah, tá, aqui, ó, dá para ver. Eu É. acho que eu pus uma foto lá. Eu abri um caderninho, tem o ano e a idade que eu tinha, né? E Uhum. uma outra coisa que eu reparei, e isso é notório, né? Muito do que eu coloco aqui são os nascimentos dos meus sobrinhos e dos meus filhos, né? E os namorados. Eu fui muito namoradeira. Então, teve muito isso aqui, entendeu? Namorei fulano, namorei ciclano. Porque as minhas irmãs, assim, praticamente casaram com quem elas namoraram a primeira vez. E eu tive muitos namorados, né? Então é engraçado porque fica lá, nossa, conheci fulano, namorei fulano, separei de fulano. É isso. Olha, muito interessante, né? Tudo o que você está expandindo, né? Além da proposta da nossa, que é uma provocação, você está expandindo de ir ao contato, né? Reatar os laços através da história de vida, né? Isso é interessante. Joyce, eu vou te interromper para te falar outra coisa nessa expansão, que foi uma coisa até que me emociona, que chegou nos cheiros e chegou, por exemplo, a minha cidade, que eu fui para lá, né? Eu moro no Rio há quase 40 anos e eu fui para lá. E a minha cidade tem uma árvore, que eu não sei se é cibutralina, tem uma cidade de flores amarelas, que Uhum. nessa época do ano elas caem. Então, tem algumas ruas que viram tapete amarelo, né? Então, eu passei na frente da minha escola, tirei foto da escola primária que eu estudei. Passei nessas duas avenidas, uma na frente da escola e uma na 9 de Julho, que era um lugar muito nobre lá. E assim, então, é uma coisa que vem muito forte, né? Porque esse tapete amarelo dessas flores é uma característica da minha cidade, muito bonita, muito bonita. Então, é isso, né? É uma expansão assim muito forte. Para além do que você vai escrever, teve muita coisa assim. Eu fui numa, eu fui tomar café da manhã com a minha irmã, que fazia aniversário. Enquanto eu estava tomando café, eu vi lá uma geladeira escrito assim, lua de mel. Falei, nossa, será que essa lua de mel é a doceria que tinha na frente da loja do meu pai? Aí eu perguntei para minha outra irmã, falei, Marisa, isso aí é a loja, é a lua de mel lá da América Brasiliense? Ela falou, é essa, no do seu Hipólito. Aí não tive dúvida, já fui lá na fábrica, conheci o neto do seu Hipólito, comprei uma torta que já me lembrava, né? Conversei com ele, ele falou, realmente tem 51 anos. Então foi para gosto, foi para cheiro, foi para imagem, entende? De uma época que não pode ter ido para além dos 18 anos, porque com 18 anos eu saí de Ribeirão e não voltei mais. Então foi uma coisa muito interessante. Eu não escrevi muito, mas eu vivi muito isso nesses últimos 15 dias, entendeu? Profundo, que profundo. É. Pois eu vou até pôr as fotos do Ai, por colégio. favor, coloca no grupo, né? Vou Porque pôr, vou pôr. né, para buscar e muito mais. Puxa. É. Eu não compartilhei, gente, porque para chegar lá eu dirijo 9 horas, para voltar eu dirijo mais não sei quantas. Na chegada aqui teve um incêndio de um ônibus no meio de um viaduto. Quando eu consegui escapar, eu já escapei aos prantos. Então, assim, foi muito pesado. Tudo que eu consegui foi descansar. Mas eu Muito vou pôr as intenso, né? fotos. E quando você traz a história do vestido, você consegue situar mais ou menos que idade que era? Uns 7 anos, eu acho. Uhum, uhum. Essa coisa de que eu lembro, foi uma tarde, inclusive assim, quando eu já tomei remédio para depressão, quando eu tive uma separação muito profunda e que misturou com a menopausa, porque eu nem fiz reposição, porque eu não sei te dizer se eu, quando que começou, se eu tive sintomas, se eu tive um sintoma foi um pouco de depressão. E hoje eu não tomo mais remédio, mas quando o médico me perguntou você teve depressão quando você era jovem? Eu falei, não, mas eu me lembrei desse episódio, Uhum. de uma manhã, de uma tarde que eu chorei tanto que eles tiveram que fazer alguma coisa comigo, entendeu? E é a caçula de quantos irmãos? 5 irmãos.
sendo que o mais velho é 16 anos mais velho do que eu. Uhum. Então, minha mãe teve 3 filhos, aí ela ficou 9 anos sem ter filho e teve mais duas, Uhum. entendeu? Nossa. E eu sou muito ligada nesse meu terceiro irmão, que faz aniversário amanhã. Eu faço aniversário domingo. Então, amanhã a gente está sempre junto. Amanhã eu estou indo lá para Valinhos. Hoje eu estou aqui fazendo 18 pizzas que eu vou levar para lá. Estou aqui fazendo as dobras das pizzas. Estou aqui com as minhas. Como eu Ó. tenho que fazer dobra cada meia hora, está aqui do meu ladinho, mas não vai atrapalhar nada. Então, esses meus irmãos mais velhos, sobretudo a minha irmã, Lu, que é 15 anos mais velha que eu, que era casada com o nosso marido, e o Paulo, são um pouco uma referência de pai e mãe para mim, porque eu nasci, minha mãe tinha 44 anos. Uhum. É Puxa, isso. obrigada. Quem gostaria de falar agora? Eu, né? Ah, então, a minha internet, ela tá indo e voltando, sabe? Vamos lá, né? Estou mudando de lugar, assim, para ver se é melhor. Olha, eu acho que eu sou a mesma pessoa que a Sandra, sabe isso? Ela conta coisas acontecendo comigo, gente. É muito incrível isso. E, para mim, eu não consegui olhar para o segundo e terceiro setênio como eu gostaria. Eu coloquei lá, eu consigo nomear Só um minutinho, por favor. Uhum. Espera aí, gente, só um minutinho. Fabiana, não tem o Josias que chegou ali? Tem alguém aqui? Tem o pai, né? Gente, desculpa. Acho que eu não vou ter um lugar sossegado, não. Mas eu não consegui olhar ainda como eu gostaria de olhar. Eu nomeio lá os principais eventos e é como que se eu tivesse olhado só para a pontinha do iceberg. Ainda tem muita coisa assim para baixo que eu penso assim, sabe? Eu arrumo uma desculpa, eu não tenho tempo, eu vou precisar fazer isso. Mas é um não querer olhar ainda. Eu vou chegar lá, mas eu não cheguei e eu acho que eu não cheguei porque eu ainda não dou conta. Sabe isso? Mas eu ainda vou chegar. Eu não estou te ouvindo, Joyce. Ah, desculpa, eu tinha colocado no mudo para não atrapalhar a sua fala. Então, isso que você fala tem muito fundamento, né? Existe o tempo cronológico que a gente combina, olha, em 4 semanas nós vamos fazer o inventário, né? E existe o tempo lógico, que é o tempo interno. Então, uma das participantes, que é a Sandra, ela fez um atendimento, ela começou no presencial comigo, que é aqui da mesa de Itajaí. E eu passei a tarefa dos inventários, naquele momento não foi. E daí, quando ela ingressa na comunidade, daí chega um momento que é o momento dos inventários, ela engatou e foi até os 40 anos. Ela já fez para frente, porque ela tinha elaborado. E é muito interessante quando vocês falam assim: olha, eu deixo para a última hora, eu não faço atividade. Muita atenção, porque o aparelho psíquico aqui ele está trabalhando, ele está processando, é um quebra-cabeças, ele está fazendo. E vai chegar uma hora que manifesta, que materializa, né? E dessa forma eu gostaria de passar a palavra para a Bárbara. Estou feliz, Bárbara, de você estar com a gente aqui, né? E conta para nós como é que foi esse mês aí. Então, foi um mês intenso, está sendo, né, um mês intenso. E eu estava escutando a Sandra falar e eu estava pensando assim, nossa, e aquilo e aquele outro. Foram vindo mais, assim, memórias, né, do que eu já escrevi. E ontem aconteceu uma situação que ontem nós tivemos um bingo da associação, né?
e teve um flashback. E as músicas que o cara tocou foram todas as músicas da época da minha adolescência. Então aquilo me fez também ressignificar algumas coisas. Então eu dancei, eu cantei e eu me senti muito viva dentro desse momento, né? E me relembrei de coisas e lembrei de situações. Então, assim, todo esse momento que a gente está fazendo esse inventário, tô rouca porque eu cantei as rodadas de bingo, os números da sorte, né? Eu fui a animadora da festa do meio-dia e meio até as 5h30, então eu tô quase sem voz hoje, né? Pouca. Então foi muito bom, porque me lembrou de uma Bárbara que eu acho que eu tinha esquecido em algum lugar, né? Aquela Bárbara que gostava daquele tipo de música, que gostava de cantar, que gostava de dançar, que saía com a sua turma, né? Que existia uma boate, né? Uma balada, sei lá como é que chama hoje em dia, que chamava Underground e era um sucesso, tinha várias pistas de dança e todas as músicas que o cara tocou ontem eram músicas dessa época ali, dos meus 17 até os 21, que foi quando esse lugar fechou também lá na minha cidade e que a gente tinha uma turma que a gente ia, abria e fechava. Nessa época eu também patinava, né? Então eu também tinha me esquecido de colocar isso. Olha só que interessante, né? Então todas essas memórias elas foram evocando, assim, com as músicas e com as coisas, como a Sandra falou, os cheiros, né? Entre outras coisas, assim, né? O sair da balada, eu passava na frente da casa da minha mãe, porque minha mãe não queria que eu saísse tarde da balada, né? E aí a minha amiga morava no outro bairro, nós tínhamos que passar na frente da minha casa. Eles botavam o casaco assim em cima de mim, eu passava na frente da minha casa, que era 6 horas da manhã, meu pai já provavelmente ia estar saindo pro sábado de manhã, assim, que às vezes ele ia para a empresa, né? Então, umas coisas assim, aquelas artes de adolescente e que eu não me lembrava mais, né? E como eu escrevi antes para Joyce, está ressignificando várias coisas, desde a parte da infância, adolescência, ali, puberdade, adolescência. Eu parei de escrever nos 21, mas como tu também disseste, né, Joyce? As coisas estão trabalhando. Então, ontem de tarde eu me dei conta daquilo, daquela coisa assim de começar a paquerar, né, de sair, porque naquela época se saía e se paquerava mais tarde, não tão cedo quanto hoje em dia. Então, de paquerar, né? De dar assim, aquela olhadinha. E eu olhava, as meninas lá dançando, né? E tudo, e eu pensava, meu Deus do céu, onde é que eu tava, né? Onde é que tava isso dentro de mim? Então, assim, todo esse trabalho que a gente vem evocando, todas essas memórias, né? Eu tenho evocado tanto essas memórias ruins, as não boas, como eu tenho determinado, né? Mas depois de um tempo, eu comecei a fazer o mesmo processo da Sandra, ver aquela coisa maravilhosa, né? De estar vendo situações, vivências, oportunidades, né? Me lembrei da viagem que eu fiz com meus padrinhos com 12 anos para Minas, Bahia e Rio, que foi uma delícia, né? Foi assim, ver um novo mundo. Então, as oportunidades de quando meu avô levava a gente no teatro, no cinema, né? Que ele tinha essa coisa muito cultural. E o meu pai, né, do jeito dele, fazia as coisas, a minha mãe, que também, né, mesmo com a sua dificuldade toda afetiva, emocional, né, psicológica, ela contribuiu muito e continua contribuindo, e eu tenho revivenciado coisas, ou melhor, revisto coisas e comportamentos, né, e botando a potência dela onde ela está, né? Botando a potência da minha mãe, botando a potência das mulheres da família, dos homens. Me parece que eu estou colocando cada um no seu lugar. Não sei se tu entende, Joyce. Puxa, Estou super, colocando, super entendo. assim, sabe? Parece que tá assim coisas que vieram já em processo terapêutico muitas vezes, né? E parece que agora assim cada um está no seu lugar. Parece que está tudo bem, né? Então, assim, parece que eu estou fazendo uma grande festa com todo mundo, os que não estão mais aí, os que estão, e eu estou olhando para cada um, e aí eu fiz uma arrumação também, semana passada, de eu tirar um quarto para o outro e revi, né? Desmontei um quarto, montei outro quarto, fiz meu escritório em casa como eu gostaria de fazer. Então, nisso eu mexi em muitas coisas também, bem aquilo que eu digo na clínica, né? Que a gente tira, olha, joga fora o que não quer mais e tal. E aí fui olhando, né? Daí coisa que eu ganhei desse, ganhei daquele, coisas que eram guardados, né? Aquelas coisas preciosas que a gente guarda, outras. E aí aquilo foi tudo assim passando e me lembrando de coisas. Então era escrever e ao mesmo tempo colocar cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu lugar, como eu digo assim, né?
muito interessante, muito gostoso, né? Parece que tudo ficou fofinho de repente, assim, né? A sensação, aquilo do fofinho, que tá tudo assim, indo para o seu lugar, cada um tem o seu lugar. Claro que tem os seus espinhos, tem as suas coisas, mas nesse momento eu não tô vendo esses espinhos, essas coisas. Elas estão no seu lugar, cada um com o que é seu, digamos assim, dentro, daquilo que a gente fala na constelação também, cada um com o que é seu. Parece que eu fiquei com as minhas coisas, com quem é a Bárbara, né? Eu tirei tudo que não era Bárbara, parece que eu tô tirando tudo que não é meu e tô ficando só com o que é meu, né? Isso agora me fez lembrar também, né, de um momento que eu estava num retiro e a gente perguntou para o índio, para o pessoal, como é que, será que o índio tinha pensado de fazer aquela onça? E o cara disse assim, eu perguntei isso para ele, ele disse que tirou tudo que não era a onça e ficou a onça, né? Aquelas que entalham lá no Rio Grande do Sul, no Morro do Osso, lá, que eles entalham naquela madeira levinha que eles fazem, né? Aham. Então me parece que É a cada resposta dia. que o Michelangelo falou sobre o Davi também, né? Davi de Michelangelo. Que quando perguntavam como ele fez aquela obra maravilhosa que está lá em Florença, ele assim, tinha o bloco de mármore e eu fui tirando tudo que não era o Davi e ficou o Davi, né? Então, Eu se acho que essa é a busca também, né, Joss, da nossa essência, da quem a gente é profundamente, né? Acho que assim, é uma viagem profunda que a gente está fazendo, intensa, de ressignificar as coisas, de rever as coisas, né? De poder trazer uma consciência adulta para elas e fazer assim uma descoberta, né? Acho que a gente está descobrindo cada dia mais coisas e guardados que de repente, nossa, olha só, eu sei dançar. Olha que legal, eu gosto de dançar, né? Porque eu sempre gostei de dançar. Eu fui patinadora, né, gente? Então, assim, isso estava, parece que engessado na psicóloga, na mãe, na avó, na isso, naquilo. Então, assim, essa mulher de 52 anos se descobre assim, olha, eu gosto de dançar, né? E eu já vou te dizer assim, Joyce, vai ter lá no Red Bar, né? Sábado de noite vai ter essa banda, vai estar lá que tocando. ótimo! Então já temos lugar para ir no sábado à noite. Já, já temos lugar para ir, né? Pena que as meninas não moram mais perto, né? Então, assim, flashback Sabe, são banda a que, gente né? marca, né, um anual assim para juntar todo Vamos mundo. marcar, tá? A banda é muito boa, Mas até ela é. eu quero perguntar muitas coisas para você, Bárbara. Começando por, o meu objetivo como pesquisadora com o cultivo de biografia é entender, e isso a gente já tem evidência, mas cada trabalho a mais, cada grupo a mais, é mais evidências que a gente vai coletando sobre a promoção de saúde através da história de vida. Falando no nível somático, você consegue perceber nesse desenvolvimento repercussões somáticas no teu corpo, esse bem-estar que você relata Consigo, o que consigo, você porque fala? eu não sei se as meninas sabem, mas eu tive câncer, tenho fibromialgia, né? Tenho 3 hérnias na coluna, um desgaste no quadril, e de repente eu descobri uma força que há muito tempo que eu não tinha, Joyce. Então, coisas que eu tenho feito e que eu tenho, né? Que nem ontem, passei a tarde em pé, falando e tal, e dormi super cedo, mas o meu corpo tá feliz, o meu corpo tá bem. E eu vejo isso cada dia. Eu vou para o Pilates, o professor disse, nossa, que evolução que tu tá tendo. Então, eu estou notando a cada dia essa força que existia e que não estava mais aqui presente, retomando a minha qualidade de vida, a vontade de fazer coisas, né? Enfim, eu não fico gripada, eu tô rouca, mas isso vai passar pelo descanso vocal que é necessário, né? Mas assim, eu não tenho ficado gripada, todo mundo tá doente, não tá? 5 horas da manhã eu saí para levar meu marido fazer cirurgia e tudo certo, sabe? O corpo dói menos. E a fibromialgia, gente, é uma coisa que dói, né? Então, assim, é bem isso, né, Genilze? O corpo da gente parece que tá feliz e, ao mesmo tempo, com tirar essas memórias e ressignificar elas, vai promovendo essa saúde, né? Esse bem-estar, essa alegria, porque a gente estando em alegria, o corpo da gente também modifica. Uhum. Então, descobrindo todas essas questões, né, Joyce, assim, de quanto a gente pode e o que nos fazia bem, e parece que a gente sempre ficou na dor um tempo, né, mesmo fazendo todos os processos de busca, mas esse fato de ir profundamente, né, as nossas histórias, a minha história, eu vejo assim que, nossa, eu estou encontrando a força da Bárbara de novo, né? Porque eu sempre digo, parece que eu tinha duas Bárbaras, uma até tal data e até tal. Eu não cheguei ainda na data que eu sinto que eu perdi a força, mas eu sei qual é, né?
e nesse momento está ressignificando, e vamos ver quando chegar lá. Que interessante. Obrigada pelo depoimento. Genilze, gostaria de falar desse, do que você também está sentindo no teu corpo? Sandra também? Tá. Beleza. Então, seguimos. Então, assim, uma coisa importante pontuar, né? A gente fala do ressignificar, sim, ele é um processo, e na psicologia narrativa, o que que se explica, né? O que que o White explica aqui? Toda a vida, toda a biografia, ela tem uma narrativa dominante, que é a narrativa principal. E essa narrativa dominante, ela também, ali, ela contém o sofrimento, a angústia maior, ela está ali. Então, você falou muito desse acumulado de dores, né? De vários níveis de dor, várias camadas. Então, assim, quando se faz esse inventário, vamos lá, que é um aterro, né? Um aterro de coisas acumuladas, vai dando uma ordem e vai permitindo fluir. E daí eu conto a história para fazer essa analogia, que daí são as narrativas adjacentes, né? Elas são a possibilidade de outras narrativas, outras histórias da minha história de vida. E vou fazer um paralelo. Alguns anos atrás, a minha mãe fez uma angioplastia, acho que é isso, né? Cateterismo. E ela pegou o laudo e tinha aquelas palavras médicas, assim, que são sempre assustadoras. E ela chamou eu e meu irmão para ir na reunião, na consulta, no retorno com o cardiologista, já junto com ela. Porque, assim, olha, pode ser que ele já decida operar, e daí vocês, filhos, já estão juntos, e a gente já toma a decisão junto, e vamos lá. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente chegou lá e o cardiologista falou: sim, essa artéria ela tá com um comprometimento, né? Só que existe a vascularização, né, na região adjacente. Então não vai precisar nenhuma intervenção, porque o corpo vai se encarregar. E é isso com a história de vida também. Então, quando a gente desatulha um pouco, e é uma alteração até de estilo de vida, né? A Bárbara se permite estar ali dançando numa tarde, né? Então, essas permissões que a gente vai se dando e vai tirando um pouco da pressão e permitindo que a vida flua. E a gente vivenciando, né, essa parte. Aqui na nossa comunidade, a gente tem o privilégio de ter mulheres tão incríveis. Psicólogas clínicas são duas entre nós, que é a Elis, que está no congresso em Maceió agora, e a Bárbara. Bárbara, eu gostaria que você trouxesse da tua vivência de consultório, fazer um paralelo para nós, né? Porque essa experiência clínica eu ainda não tenho. Então, entre o que você vê, assim, né, em termos gerais, assim, o que é o relato que vem na clínica e a evolução, e fazer um paralelo com a tua experiência pessoal como mulher, né, e integrante aqui, para até expandir o entendimento nosso do que a gente está vivendo aqui, né? Então, vamos lá, Joyce. Eu acho que a clínica é diferente, né? Porque a gente não coloca assim, enfim, tá? Vamos lá, temos várias abordagens, né? Mas a pessoa sempre vem com a questão e ela não tem um contínuo, digamos assim, muitas vezes, da clínica, né? Um passo a passo, o vem, o conversa, e sem o compromisso de ser um tratamento. Eu acho que esse é o grande diferencial entre o cultivo de biografia e a clínica, né? Então, não tem aquela questão, de eu estar ali, por conta de uma patologia, de algo, eu estou escrevendo a minha história. E é uma história diferente, né, do que muitas vezes vem na clínica, porque a gente começa a investigar e as pessoas não entendem o porquê a gente investiga a parte, digamos assim, de infância, adolescência, início da fase adulta, porque tem coisas que estão lá atrás remontadas. Então, eu diria que isso que nós estamos fazendo é uma parte clínica tão forte, no sentido de poder revisitar, ter esse acompanhamento, esse olhar. Não tem muito uma interpretação, mas tem um olhar. Eu acho que essa é a grande diferença, né, Joyce? Do que a prática clínica. A prática clínica ela vai ter uma intervenção, vai ter uma fala, vai ter aquela hora contada que tu tá ali na sessão. Muitas pessoas nem sentam e não sabem nem o que estão fazendo aqui. Elas vêm porque acham que tem que vir ou porque elas querem que tu resolva o problema delas, né? Então, acho que tem uma diferença muito grande entre o que nós estamos fazendo, né?
e a parte clínica. Mas a parte clínica, quando a pessoa se permite visitar esses espaços, de tirar, como tu disse, esse entulho todo, né? De a gente poder investigar e poder falar sobre, a pessoa poder, muitas vezes ela se alivia, né, trazendo esse conteúdo todo de infância, de adolescente, de adulto, né? E falo também de mim, porque olha quanto faço de terapia já. E esse momento eu tô botando a coisa, como eu disse, parece que eu tô botando a coisa em ordem. Muitas coisas estão colocando em ordem, né? Então, assim, por quê? Porque está tendo uma sequência etária, eu acho que essa seria a diferença, né? Está tendo uma sequência etária. A gente está colocando, estão vindo coisas, estão evocando memórias e não tem o peso da terapia. Não sei se eu me faço entender. Sim, super entendo. E é interessante que você traz, porque nesse momento eu fui convidada para escrever um artigo sobre a pesquisa para a revista Nova Perspectiva Sistêmica. E daí eu falei para o editor da revista, eu disse, olha, além da pesquisa que eu fiz dentro da Univale, eu segui a risca o que a banca me orientou, que era sair de dentro da universidade e já desenvolvi um trabalho em grupo dentro da comunidade, que foi na Associação Ação e Saúde, né, com as mulheres da associação, e agora pela internet. Então, se eu posso trazer esses elementos, assim, Joyce, pode trazer. Então, compartilhando com vocês que o que a gente está produzindo aqui, né, os conteúdos que são públicos, e aí eu vou validar com vocês o que a gente vai levar para a revista, são pequenos recortes, mas está ampliando muito o que eu já desenvolvi na pesquisa. Por quê? Quando é um grupo focal presencial, existe o poder do grupo reunido no mesmo local, junto, mas esse nível de aprofundamento que esse grupo aqui está desenvolvendo através da internet é muito maior. O nível de entrada, sabe, de desenvolvimento da história. Então, assim, vai abrindo possibilidade para entender o fenômeno, né? Como é que o trabalho vai, né? Num grupo de 10 pessoas, uma, duas fazem, 10 pessoas presenciais, duas fazem o inventário, outras não, elas seguem indo, participam, elas estão ali, só que não saem. E aqui vocês estão avançando muito mais, sabe? Tem sido uma produção muito mais significativa, no sentido, seja escrito ou não escrito, vivenciados, relatos, tudo conta, né? Porque o processo está acontecendo. Então, eu estou muito feliz com tudo que eu estou observando, e para mim é um privilégio ser testemunha dessa. Revolução, né? Não sei se é revolução, porque a vida segue, a ideia não é mudar a vida, é contemplar e brindar essa vida, né? Celebrar a vida, né? Essa é a ideia, né? Mas acho que não tem como, né, Joyce, a gente não ressignificar com esse olhar, né? É o meu olhar técnico, inclusive, né? Assim, não tem como a gente só passar os olhos em cima, né? Uhum. Sem sentir, sem, né? Como as meninas relataram ali, né? Pena que a Genilza não pôde falar mais, mas de poder estar trazendo essa quantidade de informações que, né? Todas nós não somos mais nenhumas mocinhas novinhas, né? E a gente já tem bastante história para contar. Então, assim, eu acho que é extremamente importante o teu trabalho, no que tu nos propôs e a gente aceitou, e aquilo que a gente está se permitindo produzir, né? Permitindo olhar, significar. E eu fiquei com uma vontade imensa de fazer o que a Sandra está fazendo, né? De conversar com pessoas, de conversar com amigas minhas, né? De conversar com a minha mãe sobre mais algumas coisas. Fiquei assim com vontade de conversar com a minha madrinha, enfim, com as pessoas que estão aí ainda, né? Outras não estão, a gente não pode conversar. Mas assim, desse olhar e dessas coisas, né? Me lembrei de uma padaria, ela falou de uma padaria, me lembrei de uma torta de canudinho, que quando eu estava grávida do meu filho eu queria comer, que na minha infância eu comia, mas não existia mais, que era a Noig Bauer que fazia lá em Porto Alegre, né? Então, assim. Eu me lembrei ali, escrevi, tenho que botar no meu relato. Então, são coisas que elas vão, assim, evocando memórias gostosas, né, de vida e de vivências, né? Então, acho que, assim, está sendo muito, muito, muito bom. Muito grata. Estou. Mesmo que às vezes eu não consiga acompanhar tudo. Mas é isso, né? É o movimento. E nesse trajeto, né? Nosso percurso aí de 12 meses, a gente está no segundo de 12 meses.
Quando eu elaborei a proposta, eu elaborei uma estrutura editorial, tá? Visualizando que a produção de cada mês, ela compilada, ela pode render um livro compartilhado, um livro individual, o caminho que as coisas seguirem. E daí, o que eu fiz no primeiro mês com vocês, a gente olhou, entrou no primeiro setênio ali, entrando em contato com memória de corpo, com memórias lúdicas, enfim, de várias maneiras para ir abrindo esse que é o setênio fundador, o mais importante de todos, porque muita coisa está ali. E daí eu vou abrir para vocês que eu disse assim, puxa, de repente eu estou arrastando demais, né? Porque daí agora vamos entrar no segundo setênio e fazer o mesmo movimento. Então, assim, deixa eu dar uma acelerada, trazer um inventário para que elas possam visualizar a estrutura da história, né? Para que depois, na sequência, a gente agora vamos entrar no segundo setênio, daí fazer os movimentos do segundo setênio, né? Então é isso, até eu pensei assim, eu vou pegar nesse mês, vou acelerar, fazer os inventários até a data presente, que estão já vivendo, estou na faixa dos 50, na faixa dos 60, né? Mas o grupo, assim, eu fazia o estímulo e sentia a resposta do grupo. Eu entendi que na maioria das pessoas foi até os 21 e está trabalhando os 21. Então, não fazia sentido forçar agora, vamos 21 aos 42, 42, 63. Não fazia sentido nesse momento, né? Então, Genilze, eu quero depois gravar o meu relato. Tá bom, Genilze, grava e a gente vai incluir, tá? Então, tá sendo tudo. Eu, como boa jornalista, também eu gosto de documentar tudo, guardar tudo que a gente está produzindo juntas. O que eu falo para vocês, então, só para validar, a gente fez esse movimento, então, dos inventários dos 7, do 0 aos 21, e agora, nesse mês que começa na segunda-feira, a gente fazer o detalhamento dos 7 aos 14 para que vocês possam, uma vez que já estruturaram agora, escrever, e essa técnica de ter o caderno ali, ter organizado e ampliando é muito boa, né? Eu acredito que o que eu estou aprendendo com vocês, vou desenvolver, não sei se é planner, não sei se é uma caixinha, como é que vai ser, mas vai ser algo que para as pessoas que não estão tendo privilégio, não estão, né, não puderam estar aqui com a gente, elas possam, de alguma forma, desenvolver algo parecido com o que a gente está tendo aqui, né? E é isso. Então, eu só queria validar, ver se para vocês o andamento, o ritmo do trabalho. Quero feedback sobre o ritmo do trabalho, como é que tá para vocês, o que que tem para melhorar. Joyce, a partir de segunda seria o detalhamento de qual fase? De 0 a 7 aos, 14? 0 a 7 aos 14? 14. Porque assim, 7 aos 14. do zero aos 7 já Porque do foi. 0 ao 7 a gente já foi, tá? Então, a gente fica 4 semanas estimulando. Então, traz um elemento, né? Faz um estímulo e vai vivendo, revivendo esses 7 aos 14. E no final da semana, antes do nosso encontro do Zoom, né? Ou na sequência, na semana do encontro do Zoom, se faz a síntese, que é aquele trecho do texto que vai para essa produção coletiva nossa, vai para o arquivo do livro, vamos dizer assim, né? Que daí é o panorama mesmo dos 7 aos 14. E daí, na sequência, dos 14 aos 21. Então, esse é o plano para os próximos 2 meses. Porque daí a gente, né, fez o inventário, agora vai. E vai se fortalecendo, né? Porque realmente vai ser no setênio dos 21 aos 42 que o bicho pega, gente. Não, isso é para todo mundo. É ali que tudo acontece, né? Então, se fortalecer nessa construção como pessoa, né? Se reconstruindo, inclusive, né? Através da sua própria narrativa. Essa é a ideia. Esse é o plano. Bom, então eu vou falar, né? Sou sempre eu, né, gente? Eu falo muito mesmo. Vocês podem sempre me interromper, porque eu sou muito faladeira. Primeira coisa que eu queria falar é para a Genilze que é muito recíproco a identificação. Muito do que ela fala remete. Talvez porque as nossas idades sejam parecidas, talvez porque a gente seja do interior, eu não sei. Mas realmente muitas das coisas que ela conta eu já me lembrei mesmo, então queria só reforçar isso. E uma coisa que eu queria comentar, não sei se vocês talvez possam me ajudar a compreender, é que eu não consigo desenvolver muito o primeiro setênio e a Genilze não consegue desenvolver muito o segundo, né? Na verdade, não é nem o segundo, é na parte da adolescência.
E para mim foi o oposto, assim, eu acho que como a partir da hora que eu conheci alguma, que eu mudei de endereço, minha cidade tem um, ela chama Ribeirão Preto, esse Ribeirão Preto é um córrego. Vocês vão ver aí que eu mandei umas fotos dessas flores, está do lado desse córrego. E eu estudava num colégio que era visível quem morava de um lado, um bairro de um lado do córrego e do outro do córrego. E eu morava na primeira rua para cima. Depois nós mudamos para a quinta rua para cima, e aí mudou o público com quem eu convivi. E isso abriu a minha cabeça, mudou completamente a minha cabeça. Depois eu ainda fui para uma faculdade pública, que é a Universidade Federal de São Carlos. Então, essa época que a Genilze trava é a época que eu me abri completamente, né? Então, eu só queria fazer esse contraponto, né? Como, na verdade, eu acho que a gente trava nos momentos que a gente teve mais dificuldade. Com relação ao processo, para mim está tudo muito bom, exatamente por essa liberdade da gente não ter que se forçar a fazer um, né? Por exemplo, eu tive essas vivências, eu não consegui escrever muito, mas foram coisas muito fortes. Eu mandei as fotos aí, expliquei mais ou menos como que foram as sequências das coisas e tal. Então, para mim, tá bom. O que está me incomodando é que eu não tenho assim um texto de sequência, sabe? Eu não tenho o primeiro capítulo, o segundo capítulo, isso está me incomodando um pouco. Mas eu também passei 2 meses, que foi agosto e setembro, viajando demais. Então, eu espero agora sossegar um pouquinho o pito e organizar isso. É isso que eu tenho para falar. Eu gostaria de falar uma coisa, até abrir aqui. Estão me ouvindo? Sim. Tem um livro que se chama O Peso do Pássaro Morto, que é da Aline Bay. Esse livro eu lembrei da gente, porque ela conta a vida toda dela no passar dos anos. E aí o capítulo é assim, 2 anos, 7 anos, 15 anos, vai assim. E aí ela vai ali colocando os principais acontecimentos da vida dela. É um livro muito facinho de ler, eu acho que eu tenho ele em PDF. Posso pôr no grupo, Joyce? Deve? E eu acho que ele inspira no sentido que a forma que ela escreve, é uma forma assim tão natural que ela vai pondo no papel as histórias. E aí tem as idades, sabe? As idades dos acontecimentos. Eu lembrei muito da gente nele. Acho que vale a pena ler. Que lindo. Por favor, compartilhe, né? Vou colocar no grupo da gente. E essa técnica que a gente utiliza, a biografia humana, é o nome da técnica, né? Ela foi desenvolvida por uma médica brasileira chamada doutora Gudrun Burkhardt, que ela morreu há 3 anos atrás. Ela e o marido dela, o engenheiro belga Daniel Burkhardt, eles se uniram, foi a obra da vida deles. Eles se casaram com 45 anos, ela já foi o segundo casamento dela. E daí eles desenvolvem, né? Ela já tinha uma busca dentro da antroposofia, mas juntou acho que tem muito desse pensamento do engenheiro, né? Uma pessoa muito ligada na questão das virtudes, uma pessoa de uma hora muito boa, né? E para conhecer um pouquinho, então eu recomendo a obra dela, é um livrinho, ela escreveu mais de 40 livros, mas esse livro em especial, que é Tomar a Vida com as Próprias Mãos, onde ela relata o método biográfico e ela relata biografias de pessoas que ela atendeu em clínicas oncológicas, ela começou tratando pessoas que estavam enfrentando câncer justamente para ajudar no processo da homeostase do corpo, ajudar a se curar, né? Então é bem bonito. E bonito também é uma videobiografia que fizeram dela em 9 episódios. No penúltimo ano da vida dela. Então começa lá na casa dela, ela contando como é que foram os primeiros anos de vida, os percalços do primeiro setembro. E ela vai contando a história de vida dela dentro do método biográfico. E termina ela e o marido já no residencial que eles passaram os últimos anos da vida deles. É bem interessante, assim, é muito bonito, assim, porque é uma vida vivida mesmo dentro da biografia humana.
Então, eu vou passar o link lá no grupo. Então, são todos os elementos que vão nos trazendo possibilidades de escrita da história, né? Lembro que no primeiro mês a Genilze fez uma poesia. Poesia? Entre um verso e outro da poesia cabe tanto, né? Então, o que não vem, o que é hiato ainda, que ele vire um verso. Eu vou convidar mais para frente a Mia Pizarro, né? A Armia. Ela, agora ela está lá no Nordeste, ela manda foto, e ela fez parte do grupo lá da Ação em Saúde. E é muito interessante porque quando ela fez o primeiro setênio dela, teve ali do 3 para o 4 anos, 2 para 3 anos, pulou, ela até inverteu as datas. E eu olhei e eu disse assim, "Amiga, tem alguma coisa aqui dela, ai, eu errei. Deixa eu consertar. Eu disse, não, não, não é erro, não, é ponto de atenção, né? Faz um poema, tem um poema aqui nesse hiato. E ela fez um belo poema e ela tá, o depoimento dela é muito bonito. Ela assim, com 72 anos estou florescendo. É muito bonito, né? É muito bonito isso. Então, com esse espírito e com essa intenção, eu faço as minhas últimas palavras aqui e gostaria de abrir. é, Se vocês quiserem deixar mensagem para quem não pôde estar aqui, para quem vai assistir essa gravação depois no KiwiFi, para a gente lançar expectativas, sementes aí para esse mês que começa agora, esse mês de segundo setembro. Então, eu queria falar uma coisa, né? A Armia, para mim, é uma, como é que eu vou dizer assim? Uma pessoa que a gente pode olhar e se espelhar no sentido de quanto ela cresce, se desenvolve e continua, né? Porque a Armia, ela não fez só o grupo, né? Ela foi para o Congresso, ela vai para Brasília agora como representante da pessoa idosa de Santa Catarina. Então, ela é uma pessoa extremamente ativa, faz teatro, faz uma série de coisas. Então, assim, eu admiro-a muito, né, a Armia, né? Eu converso bastante com ela já faz alguns anos, admiro-a muito. Gostamos uma da outra muito, né? E eu acho que estamos florescendo, né, Joyce? Eu acho que essas tuas palavras, assim, eu acho que elas podem ser minhas também. Acho que estamos florescendo. Eu acho que eu me sinto neste mesmo processo de florescer e escrevi uma coisa enquanto que tu estava falando, né? Que da cura do corpo, cuidando dos outros, esqueci de cuidar de mim. Então, assim, eu acho que isso aqui é um ponto de atenção que eu vou escrever mais. Muito bem. Mas Bom, olha, para mim é isso. Foi muito, muito prazeroso esse mês aí que passou. E queria deixar um beijo carinhoso para minha chará Sandra e para minha querida Elis. E falar que elas fizeram falta. E eu quero agradecer vocês por estarem comigo nesse processo e pedir desculpa mais uma vez, eu não consegui falar. Pior que tá tudo aqui, gente, vontade de falar. Mas eu achei que daria para fazer essa aula aqui onde eu estou, mas percebi na prática que é impossível. A gente É muita, entende, fica é muita gente. Mas assim, tá tudo bem latente. tem uma E poesia aí, Genilze. Até nesse latente tem uma poesia. Escreva tudo assim, isso no contexto também. tá assim, muito aqui. Assim. Sabe o Esperamos que tá vocês. aparecendo? Assim, eu fui bloqueada, podada durante muito tempo, da minha vida toda. E agora estou me sentindo aqui podada, não consigo falar. Não consigo falar. Sabe, tudo que aconteceu na minha vida está acontecendo agora. Não consigo falar. Estou impossibilitada de falar, mas eu vou gravar o depoimento. Grava, escreve, faz poema, compartilha no grupo que tem um diamante bruto aí. E, Tem. e é muito interessante você trazer isso, porque assim, ó, quando eu vi que meu caminho, né, minha missão passava pelo cultivo de biografias, eu fiz o meu planejamento de alma, para a vida, e eu entendi que a minha missão é dar voz a quem quer se ouvir.
E olha a senhora aí, né? Então, se ouvindo, né? Cada uma de nós aqui, eu também ganho muito a cada movimento nosso, né? A cada é muito rico para mim, né? E eu separei aqui uma frase para a gente fechar, que é o seguinte: assim como uma flor que desabrocha e mostra o seu encanto, cada pessoa tem o próprio tempo para encontrar a melhor versão de si. Tá? Eu agradeço a presença de cada uma de vocês e seguimos pelo WhatsApp. Nos encontramos aqui em novembro. Um grande beijo, tá? Tchau, tchau.